Nota de esclarecimento. O grupo e o canal Marins Arte Digital Redações apresenta Passatempos de Educação. Sejam bem-vindos. Sou Fernando Marins Leme, escritor amador. O objetivo principal de Marins Arte Digital Redações trata-se de um projeto educativo com a finalidade de ampliar o conhecimento de pessoas que têm certa dificuldade ou pouco tempo para degustar um livro físico. Dessa forma, me predisponho em auxiliar alunos, jovens, adultos, idosos, deficientes visuais, com o intuito de facilitar informações em áudio sobre livros e filmes que já tive a oportunidade de conhecer. E após explanar, conforme a minha interpretação, em forma de redação dissertativas ou narrativas, de alguns gêneros literários como ação e aventura, autoajuda, autobiografia, curiosidades, fantasia, ficção, ficção científica, gastronomia, guerra, literatura infanto-juvenil, monografias, novela, policial, romances, romances espíritas, romances históricos, romances universalistas, trabalho escolar, trabalho de faculdade, proporcionando maior e melhor alcance na divulgação em formato de audiolivro, chegando aos interessados, sendo eles irmãos com baixa acuidade visual ou não. Acima de tudo, é o espaço onde os interessados sentem-se valorizados sem desistência, acreditando na base informativa de auxílio com o aprendizado de sucesso. Pois é um hobby que aprecio em explanar através da escrita amadora e atualmente sendo transformado em áudio, abre parênteses, ponto MP3, fecha parênteses, e futuramente em vídeo, abre parênteses, ponto MP4, fecha parênteses, com ampla divulgação na plataforma do YouTube em canal aberto. Todas as postagens que não forem de minha autoria, sempre constará o nome do autor, informações sobre a fonte de consulta, conforme as normas específicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Cordialmente, Fernando Marins Leme, escritor amador. Egrégora Universo Divino Amor, Passatempo de Educação, dissertação. Título do livro: Água para Elefantes. Autora do livro: Sarah Green. Autor do trabalho de dissertação, pesquisa, formatação e gravação: Fernando Marins Leme, escritor amador. Sinopse. No início de 2003, o Chicago Tribune publicou um artigo sobre o fotógrafo que acompanhou o circo por todos os Estados Unidos nas décadas de 20 e de 30. A imagem que o ilustrava me fascinou tanto que comprei 2 livros de fotos de circo. Ao acabar de folheá-lo, estava inteiramente seduzida. Comecei a minha pesquisa com uma bibliografia sugerida pelo arquivista do circo do Museu Circus World, em Wisconsin. Semanas depois, parti para a Flórida e visitei o Museu do Circo Irmãos Higlin. Passei meses depois seguintes estudando para tratar do assunto
como ele merecia. Fiz 3 outras viagens de pesquisa, incluindo uma visita ao zoológico de Kansas City, acompanhada de um dos ex-tratadores de elefante para aprender sobre a linguagem corporal e o comportamento desses animais. A história do circo norte-americano é tão rica que recolhi muitos detalhes, tanto da realidade quanto do anedotário, que a companhia que a acompanha. Destaco o elefante que roubava a limonada, outro que fugiu e foi pego numa horta, um gerente de circo que foi assassinado e teve o corpo enrolado numa lona de da grande tenda. Mas 2 elefantas inspirarão trechos importantes da trama que merecem ser lembradas. Em 1903, Thompson matou o seu domador depois que ele lhe deu um cigarro aceso para comer. Os donos decidiram executá-lo, mas enfrentaram uma grande revolta contra o método escolhido, o enforcamento. Então, contrataram Thomas Edison, que vinha tentando provar os perigos da corrente alternada por meio de execuções de cães e gatos, vezes por outra, cavalo ou vaca. Nada mais como elefante diante de 1.500 espectadores. Thompson foi amarrada a sandálias debruadas de cobre e recebeu uma carga de 6.600 volts, que a matou em 10 segundos. Convencido de que isso desabonava a corrente alternada, Edison exibiu a filmagem para da execução em todo o país. Também em 1903, um grupo de Dallas comprou uma elefanta que, segundo se dizia, era a mais inteligente do mundo. Porém, logo que se descobriu que Oldmont não fazia nada além de arrastar suas patas de um lado para o outro. Ao visitá-la, o antigo dono ficou ofendido ao ouvir que a elefanta era estúpida e reclamou com ela em alemão. Todos se deram conta de que Oldmont só entendia de alemão. Ela foi treinada em inglês e teve uma carreira brilhante. Morreu em 1933, aos 80 anos, cercada de amigos e colegas de circo. Esse livro é para Thompson e Edmond. Nota da autora Sala Grum. Introdução. O livro conta a história de Jacob Jakowski, que desde que perdeu sua esposa, vive numa casa de repouso cercado por senhoras simpáticas, enfermeiras solistas, fantasma do passado. Por 70 anos, Jacob guardou um segredo. Ele nunca falou a ninguém sobre os anos de sua juventude que trabalhou no circo até agora. Aos 23 anos, Jacob era um estudante de veterinária, mas sua sorte muda quando seus pais morrem num acidente de carro. Órfão, sem dinheiro para onde ir, ele deixa a faculdade antes de prestar os exames finais e acaba pulando em um trem em movimento. O Esquadrão Voador do Circo Irmãos Benzini, maior espetáculo da Terra, admitido para cuidar dos animais, Jacó sofrerá nas mãos do tio Al,
o empresário tirano do círculo, e de Auguste, ora encantador, ora intragado, chefe do setor de animais. É também sobre as lonas do irmão Benzine, que Jacó vai se apaixonar duas vezes. Primeiro por Marlena, a bela estrela do número dos cavalos e esposa de Auguste. E depois a de Rose, a elefanta aparentemente estúpida, que deveria ser a salvação do circo. Água para elefantes. É tão envolvente que os seus personagens continuam vivos muito tempo depois de termos virado a última página. Sarah Graham nos transporta a um mundo misterioso e encantador, construído com tamanha riqueza de detalhes que é possível respirar a sua atmosfera. Estavam apenas 3 passos sobre o toldo vermelho e branco da espelunca. Grades, eu e o cozinheiro. Grades é um dos. Não, Grade e eu nos sentamos a uma mesa de madeira muito antiga e gasta, cada um diante de um hambúrguer, um prato de lata amassado. O cozinheiro estava atrás do balcão, raspando a grelha com uma espátula. Ele já tinha desligado a fritadeira há algum tempo, mas o cheiro de gordura impregnava o ar. O resto do pátio, que pouco tempo antes transbordava de gente, estava vazio. Não fosse por um punhado de empregados e um pequeno grupo de homens aguardando para ir à tenda da dança do ventre. Eles lançavam olhar nervosos de um lado para o outro, usavam chapéus enterrados até a cabeça e tinham a mão enfiada nos bolsos. Não ficariam desapontados em algum lugar? Lá no fundo da tenda, Bárbara e seus encantos abundantes os esperavam. Os moradores da cidade, os caipiras, como o tio Al chamava, já tinha atravessado a tenda das aulas e chegando à grande tenda onde pulsava o som de uma música frenética. O volume com que a banda executava o seu repertório era ensurdecedor. Como de costume, eu sabia o programa de cor. Nesse exato momento, a última parte do grande desfile saía e Loti, a trapezista, começava a subir no seu trapézio, no picadeiro central. Olhei fixamente para a grande, tentando entender o que ele estava falando. Ele deu uma olhada ao redor e então se aproximou. Além disso, disse Grande, me olhando nos olhos, acho que você tem muito a perder nesse momento. E, para dar mais ênfase ao que dizia, levantou sobre as sobrancelhas e meu coração disparou. Ouviu-se uma explosão de aplausos estrondosos na grande tenda e a banda emendou a valsa de Gromos. Voltei-me instintivamente para a tenda das jaulas, porque essa era a deixa para o número do elefante. A essa altura, Marlena ou estaria se preparando para montar. Já estava sentada na cabeça de Rose.
Tendo que ir, falei: sente-se aí, retrucou Grande. Coma, se você está pensando em ir embora, pode ser que demore até encontrar o que comer. Nesse momento, a música guinchou e parou. Ouviu-se uma terrível colisão de metais, sopros de percussão e tambores, flautins produziram uma cacofonia. Uma tuba emitiu um ruído grosseiro e o som oco de um símbolo tremulou a grande tenda, oscilou sobre nossas cabeças e se desfez no espaço. Grade ficou paralisado e encolhido diante do seu hambúrguer, com os dedos mindinhos esticados e os lábios tanto abertos. Olhei para o lado, para o outro, ninguém mexia um músculo sequer. Todos os olhos se dirigiam à grande tenda. Alguns fiapos de feno rodopiavam preguiçosamente pelo chão. Que foi isso? O que está acontecendo? Perguntei. Silvou Grade. A banda atacou de novo. Dessa vez, Strays Anti-Strips Forever. Meu Deus! Ah, que reticência. Greg jogou a comida na mesa e se levantou de um salto, derrubando o banco. O que foi? Berrei, e pois ele já corria para longe de mim. A marcha fatídica, ele gritou, virando a cabeça para trás. Olhei nervoso para o cozinheiro, que estava livrando do avental. De que diabos ele está falando? Da marcha fatídica, disse ele, lutando para tirar o avental pela cabeça. É sinal que está acontecendo algo de errado, muito errado. Como que? Fogo na grande tenda? Estouro de animais? Qualquer coisa assim. Ai, meu Deus, meu bom Jesus. Os pobres caipiras provavelmente ainda não sabem de nada. Ele se abaixou para passar pela porta do vai-vem e se mandou. Caso os baleiros saltavam por cima dos balcões, operários saíam cambaleante debaixo das abas das tendas e outros empregados do circo atravessavam precipitadamente a área. Todos todos que estivessem ligados ao maior espetáculo da terra, o Circo Irmão Bezini, dispararam em direção à grande tenda. Diamond Joe passou por mim em disparada, o equivalente humano de um galope. Jacó, são as aulas, gritou ele. Os animais se soltaram. Corra, corra. Ele não precisava repetir. Marlena estava naquela tenda. Ao me aproximar, ouvi um grande estrondo e fiquei apavorado. Não se podia chamar aquilo de barulho. O chão estava vibrando. Entrei cambaleante e deparei com um iaque, um animal enorme de pelos enrolados, cascos agitados, ventas avermelhadas, furiosos olhos que gritavam. Ele passou galopando tão perto de mim que dei um salto para trás, rente à lona, para não ser atingido por um de seus chifres curvos. Uma hiena apavorada se agarrava ao dorso daquele iaque. A grande barraca de balas que ficava no centro da tenda tinha sido arrancada e em seu lugar havia um aglomerado de manchas e listras
que se agitavam. Ancas pretas, rabos e garras, rugindo, berrando e relinchando. Acima de tudo, aquilo, um urso polar, batia às cegas as patas do tamanho de uma frigideira. Ele esbarrou em uma lhama e pum! E a derrubou. A lhama se estatelou no chão. O pescoço e as pernas como as 5 pontas de uma estrela. Chimpanzé berravam, balançando-se nas cordas para se manter fora do alcance dos felinos. Uma zebra de olhos desvairados zigue-zagueou perto demais de um leão agachado, que deu bote, errou e se afastou, quase rastejando pelo chão. Meus olhos varreram a tenda, desesperado, à procura de Marlena. Em vez dela, vi um felino entrando sorrateiramente na passagem que levaria à grande tenda. Era uma pantera, e quando seu corpo negro e ágil desapareceu no túnel de lona, eu me preparei para o ataque. Se os caipiras ainda não sabiam, estavam prestes a descobrir. Demorou alguns segundos, mas então aconteceu um grito, seguido de outro e depois outro. Então todo o circo explodiu num barulho estrondoso, corpos tentando abrir caminho entre outros corpos e sair da arquibancada. A banda guinchou e parou novamente, mas dessa vez permaneceu em silêncio. Fechei os olhos. Deus, por favor, faça com que eles saiam pelos fundos. Não deixe que eles tentem passar por aqui. Tornei a abrir os olhos e esquadrinhou a tenda das aulas, louco para encontrá-lo. Pelo amor de Deus, será que é tão difícil encontrar uma garota e um elefante? Quando vislumbrei as lantejoulas cor-de-rosa, quase chorei de alívio. Pode ser que a tenha chorado, não lembro. Ela estava de pé, do outro lado, encostada na parede, calma, como um dia de verão. As lantejoulas brilhavam como diamante líquido, um farol cintilante entre as peles coloridas dos animais. Ela também me viu e manteve o meu olhar preso ao seu, que me pareceu uma eternidade. Ela estava tranquila, lânguida, até sorria. Comecei a abrir caminho na direção dela, mas algo em sua expressão me paralisou. Aquela pessoa equivocada estava parada de costas para ela, com a cara vermelha, berrando, agitando os braços e balançando a bengala de ponteira de prata. A cartola de seda estava jogada ao feno ao lado dele. Ela procurava alguma coisa. Uma girafa passou entre nós, pescoço comprido e balançando graciosamente, apesar do pânico. Quando a girafa saiu da frente, vi que ela pegava uma barra de ferro e segurava com firmeza uma ponta pousada no chão, de terra batida. Ela me olhou de novo, estupefada. E então seu olhar se voltou para a cabeça dele. Ai, meu Deus, murmurei, compreendendo de repente, dei um passo cambaleante à frente e gritei, mesmo assim, qualquer chance de ser ouvida. Não faça isso, não faça isso. Ela levantou a barra bem alto e abaixou
rachando a cabeça daquele como uma melancia. O crânio se abriu, os olhos se esbugalharam e a boca ficou paralisada. Ele caiu primeiro de joelho e depois para a frente no feno. Eu estava atônito demais para me mexer, mesmo quando um jovem orangotango passou por seus braços elásticos em minha volta. Minhas pernas fez muito tempo, mas ainda me assombrava. Não falo muito sobre esses dias, nunca falei. Não sei porque trabalhei em circo por quase 7 anos. Se isso não é assunto para conversas, não sei o que mais poder fazer. Na verdade, eu sei que não falo sobre isso. Nunca confiei em mim. Eu tinha medo de deixar escapar alguma coisa. Eu sabia como era importante guardar segredos dela e, e de fato guardei pelo resto de sua vida e depois, em 70 anos, nunca revelei a ninguém. Dissertação. Águas para Elefante, um livro de romance, se inicia pelo final, quando Jacoviski se encontra internado em uma casa de repouso para idosos. Ele, um velho de idade bem avançada, e como ele próprio nos reporta, tenho 90 anos ou 93 anos, uma coisa ou outra. É um velho rabugento e divide o seu tempo entre a sua cadeira de rodas e o seu companheiro inseparável, seu andador, onde se apoia para percorrer pequena distância dentro dos longos corredores da instituição. Isso acontece devido a um acidente que quebrou a sua bacia. Certo dia, suas companheiras e como ele se expressava, velhotas que cacarejavam, estavam todas empoleiradas em frente a uma janela que dava para a rua, olhando curiosamente para a frente, simultaneamente chamando Jacobite, para também ver. Esse, mas esse, por sua vez, lutava com as suas pernas e com o seu fiel escudeiro, o andador. Assim, após algum tempo, se encontrou com suas companheiras. Foi quando uma delas indicou algo, mas devido à forte claridade, demorou suas velhas vistas para se adaptar a tal situação. Quando isso ocorreu, Jacobiski quase teve um infarte, provocando aquela visão, é, afinal, nada mais era que um grupo de homens que, em trabalho frenético, lutava para esticar aquela lona listrada branco e carmim, com o seu inconfundível topo pontiagudo, pois se tratava da montagem de um circo assim. Imediatamente, Jacovite se recordava da sua experiência como circense. Jacob Jacovite, aos 24 anos, quando durante a aula da faculdade de veterinária, em dado momento esta é interrompida pelo reitor e, após o retirar da sala de aula, lhe comunica que seus pais justamente vieram a falecer devido a um acidente automobilístico e Jacovich tivera que retornar à sua cidade, pois o delegado de polícia, amigo de sua família, em companhia do médico legista, o aguardava para o reconhecimento dos corpos de seus genitores. Assim chegou a efetuar o reconhecimento, sentindo estranhamente abalado com o que vira
que ali mesmo passou mal, sujando as paredes e o chão antes que ele desmaiasse. A enfermeira retirou dali outro companheiro mais agradável, ameno, onde foi servido um café quente e forte, com o intuito de ele se recompor. Após o enterro de seus pais, Jacó Jacobite ficou ciente de que seus pais nada tinham, pois a sua casa e a clínica fora confiscada pela instituição bancária como garantia da hipoteca. Depois de muito diálogo em vão com o representante do banco, Jacobite se retirou para não vir perder a razão. E quando na rua chegou, analisando, percebeu que seus pais haviam contraído um empréstimo para que ele pudesse cursar a melhor faculdade de veterinária daquela região. Jacovic, sem ter nenhum parente, resolveu retornar à faculdade, pois lá ele ainda tinha casa e comida, garantida até o final daquele último período. Assim o fez, mas quando em sua prova de colação de grau, ainda desorientado com a reviravolta de sua vida, não conseguiu escrever uma linha sequer. Assim se levantou e entregou a sua prova ao fiscal sem ter condições psicológicas e para entender que os demais falavam com ele. Saiu caminhando a esmo em direção a um lugar nenhum, mas quando estava próximo a um riacho, na calada da noite, procurando um local onde pudesse pernoitar, já ouvindo os sons típicos dos animais selvagens, indo em direção daquele bebedouro natural. Foi quando ouviu o sacolejar de uma locomotiva se aproximando imediatamente. Se recompôs e procurou se aproximar daquela oportunidade que se fazia presente, principalmente de sair daquele lugar, além de se livrar dos predadores noturnos, habitantes daquela região. Assim, com muito custo, consegue subir em um dos vagões que estava com as portas laterais abertas e, após muito custo, esquivar dos homens que ali se encontravam, que tentaram o jogar novamente para fora do trem. Mas o mais idoso dele o pediu que deixasse aquele jovem e, depois de um breve diálogo, o recebeu, pois Jacobide havia pulado no vagão do esquadrão voador do Circo dos Irmãos Benzini, o maior espetáculo da Terra, e ele logo seria apresentado ao tio Al, Alan Bunker, o extraordinário diretor do circo, o senhor e mestre dos universos, conhecidos e desconhecidos, e aquele velho se chamava Camel. Já quanto ao Rex, Jacobitz não deveria ter medo, pois esse não passava de um gatinho manso e dengoso, apenas bem desenvolvido no tamanho. E quando Jacobitz entra na jaula, Rex olha e logo em seguida se esfrega na grade, da mesma forma que um gatinho se esfrega nas pernas do dono, pedindo algo. Assim, após essa atitude do animal, que de quase 300 quilos, Jacobite, com um certo nervosismo, tira o cadeado e deixa aos seus pés. E suspendendo o balde do chão, espera que Rex se afasta e abre a jaula. Antes que consiga colocar o balde de carne no chão, sente a enorme mandíbula do felino abocanhar violentamente seu braço. Em pânico, Jacobite grita e o balde cai dentro da jaula, espalhando todas aquelas vísceras.
Rex olha para o chão e prefere trocar o braço de Jacobic pela carne ali no chão. Imediatamente ele fecha a jaula e procura ver o que sobrou do seu braço, mas, para sua surpresa, estava inteiro, mas todo babado e muito vermelho, sentindo como se tivesse mergulhado seu braço em água fervendo. Logo em seguida, percebe que Auguste se curvara de tanto rir às suas costas, quando Jacobitch o retira, o retruca e desce do vagão plataforma, para ir para o canto. Auguste intercepta e informa que ele estava se divertindo um pouco, quando Jacobitch informa que, com essa brincadeira, ele poderia ter perdido o braço. E, para seu espanto contra Jacó, quando Auguste informa que Rex não tinha nenhum dente. Revoltado com a brincadeira, de mau gosto, tomou o rumo do riacho próximo para se banhar naquela água gelada ao natural. E, novamente, para sua surpresa, quando um funcionário do circo Irmão Bezini, o maior espetáculo da Terra, que ali estava a dar água às zebras e outros animais do mesmo porte. Chamou a atenção, pois os animais de, de focinhos empinados, sentindo o cheiro da saliva do leão, estavam agitados. Jacobite, se ali continuasse, poderia haver um estouro e muitas pessoas poderiam sair machucadas. Mediante a essa lógica, ele desceu o rio mais um pouco, saindo do alcance do olfato dos animais, assim podendo ele mesmo tirar aquele cheiro desagradável de seu corpo. Após esse ocorrido, comentário já se espalhava mais rápido que o vento. Outro parceiro do esquadrão voador o chama e lhe proporciona orientações de advertência sobre o humor de Auguste. E quando dali se afastou, voltou seu primeiro paciente, o cavalo Silver Star, que estava deitado, piorando cada dia mais, quando Marlena, indagando a Jacobitch sobre a possibilidade de melhora do seu cavalo branco, e seu amigo, o veterinário, vendo o sofrimento de ambos, fora franco com Marlena, e que essa, sobre lágrimas, pediu que abreviasse o sofrimento de Silver Star. Assim, horas depois, o veterinário matara o animal com um tiro certeiro, sem imaginar que Auguste já havia dado ordem aos seus capangas para, quando o cavalo Silver Star estivesse morto, levasse seu corpo para a plataforma dos felinos. Retalhava o cavalo, proporcionando uma refeição extra e fresca. Auguste tentando levantar o ânimo de Jacobitch após um longo e apetitoso jantar, como pedido de desculpa em relação a Rex. As desculpas aceitas, Auguste convida a subir no trem com receio de que o tio Alan Bush possa mandar jogá-lo fora do trem, em movimento, pela a morte da principal estrela do círculo Irmão Bedini, o maior espetáculo da Terra. Jacobite resolve ficar, mas, após muita conversa, informou que o tio Alan Bush jamais permitiria a saída do trem. O seu veterinário de seu grupo, mesmo que esse veterinário ainda não possua o seu diploma de conclusão do curso, embora que, naquele grupo, ninguém dava importância se ele tinha ou não um pedaço de papel para provar que ele já comprovava a sua prática. Agora, Jacobitch, você faz parte do espetáculo, pois as regras são diferentes. Quando Augusto ajuda a seguir em direção ao trem, Jacobitch o comunica que os felinos não se alimentaram,
pois, como as carnes estavam deterioradas, ele mandava jogar tudo fora. Mas, após ouvir essa informação, Augusto informou que já mandou alimentar os felinos. E, após essa informação, Jacovitch ficou paralisado e o perguntou como, mas não obteve resposta. E seguiram em direção ao trem, pois já este começava a se movimentar. E o trem segue viagem até determinada cidade, onde encontra o outro circo que faliu. Assim que o Aula Buchan entra no vagão escritório para entrevistar os seus futuros funcionários, assim contratados, uns e outros dispensados, tristes e cabisbaixos. Pegam as suas trouxas de roupas e pertences e seguem o seu incerto destino e pior, desempregado. Jacovitch, preocupado com os animais, ainda nas jaulas, com calor insuportável, fome e sede, comunica ao tio Alan Bunker que vai pessoalmente proteger os infelizes animais, mas o tio Alan Bunker o proíbe terminantemente de se aproximar daqueles infelizes, até que o preço deles abaixem em patamar inferior ao que o tio Alan Bunker oferecera, e feche negócio, sem prejuízo para o seu bolso. Assim, as horas se passam, mas Jacobite vai até os animais, zebras, girafas, macacos e até um urso polar sofrendo. Ele, como veterinário, literalmente de pés e mãos atados, assim retornou ao vagão de Augusto e Marlene, quando também o tio Buchan entra, todo sorridente, pois fechar negócio, como ele queria, até comprara um elefante. Assim agora ordenara a Jacobite que fosse dar assistência merecida aos animais. Mas quando este chegou, os funcionários já haviam limpado as jaulas, alimentado os animais. Assim ele pegou 2 cestas de fruta e foi alimentar o chimpanzé. Primeiro a fêmea, nome Bobó, e depois o macho. Mas quando depositou os alimentos para Bobó, essa olhou depois para a sua cesta e depois para a outra cesta que estava aos pés de Jacobite, apontando e gritando. Quando ele olhou em direção do dedo animal, escolheu a maior fruta e entregou para o chimpanzé. Bobó, feliz, se sentou, descascou e depois passou novamente o braço pela grade, apontou de novo novamente. Jacobite olhou em direção ao seu braço, mas dessa vez apontava para coisa nenhuma. Assim Jacobite pegou lentamente a sua mão e a chimpanzé Bobó, por sua vez, correspondeu o aperto de mão, olhando para dentro dos seus olhos. Sorriu e, com seus gritos característicos, soltou sua mão e recolheu seu braço, pegou sua cesta e, feliz da vida, foi para o fundo da sua jaula saborear suas frutas. Na sombra, já quando o alimentou o macho, embora sem atacar, pegou sua comida e devorou ali mesmo, depois que sua jaula fora fechada por fora. Depois, Jacobite, Augusto e Marlena foram conhecer a nova aquisição do circo Irmão Benzini, o maior espetáculo da Terra. O elefante. E quando seu antigo dono perguntou a Auguste sobre o homem do elefante, imediatamente Auguste puxou Jacobite pelo braço,
e o apresentou como o Homem do Elefante. Assim, o antigo treinador o informou que se tratava de uma fêmea, de nome Rosie, e era um animal mais burro e estúpido da face da terra. E se, a, e se ali estava, pois fora a única que sobrava. Afinal, vocês demoraram 3 dias para chegar, pois um polaco que morreu em Libertyville, que apareceu com ela, e por esse motivo que a prefeitura a vendeu por um preço de banana, mas acabou sendo péssimo negócio, pois desde então ela não faz outra coisa senão comer e defecar. Mas antes de ir embora, o antigo treinador entrega a Augusto uma vara de madeira de aproximadamente meio metro com uma ponta de metal com 10 centímetros, pois ele precisava dela para atiçá-la e foi imediatamente a elefanta Rose o vê indo embora, tira a tromba do coxo, levanta e mira e dispara um esguicho de água contra aquele homem, com tanta força que o chapéu voa da cabeça dele. Horas depois, o Jacovich se aproxima da elefanta Rose, segurando a vara, quando percebe que o animal fica agitado. Imediatamente, Jacovich mostra ao paquiderme que está segurando a vara e levanta. A coloca no chão e se levanta suavemente e percebe que o animal se acalma. Ela balança a tromba, varrendo o chão à sua frente e abanando as orelhas como se fosse enorme folha e olhando com seus olhos cor de âmbar em volta e volta a piscar. A boca abre em um largo sorriso. Oi, digo. Oi, Rose. Meu nome é Jacó Jacobite. Após um tempo, Jacó Jacobite estende a mão. Ela usa a tromba para assoprar em sua direção em demonstração à carência de afeto animal, animal gigantesco. Ele consegue se aproximar mais do paquiderme e senta em sua pele áspera e quente, além dos pelos, e tão absurdo que não notou a aproximação de Augusto, até que ele se fez presente à sua frente e critica a forma de tratamento para com aquele animal idiota. Mas agora ele ensinara ao doutor como se trata uma elefante. Pegou a vara e começou a espetá-la, a tal ponto que, em determinado momento, ela sai correndo e foi direto para o vagão plataforma, onde, em seguida, os funcionários a trancou com pesados cadeados. Mas o que Augusto não sabia era que, além de todos os funcionários pararem o que estavam fazendo para presenciar aquela monstruosidade e covardia, Marlena e Jacó Jacovich também assistiam, indignado à distância, além do tio Buchan, que a tudo observava. O tempo passa e chega o dia de pagamento, mas dessa vez só os artistas da primeira classe recebem o seu salário. Os demais funcionários ficam sem o seu dinheiro, inclusive Jacovich. Decepcionado, retorna ao vagão dos cavalos, onde divide o camarim com Kinko Walter e a sua cadela Kenny.
que ambos, após alguns atritos e a ajuda a cadela Kenny, se tornam amigos. Jacobite ouvira certos rumores sobre alguns operários que não receberam os seus pagamentos e, revoltados, na calada da noite, abandonaram aquele circo, Irmãos Benzini, o maior espetáculo da Terra, para conseguir outro trabalho em que os pagamentos fossem pontuais. Quinco Walter, através de sussurros, informa Jacobite que esses operários não abandonaram o circo simplesmente, mas tio Aula, Booker e Auguste deram ordem para que seus capatazes de confiança jogassem esses homens fora do trem em movimento, assim provocando as suas mortes imediatas, pois assim não era necessário efetuar pagamentos atrasados, e o circo Irmão Benzini, o maior espetáculo da Terra, não corre o risco de ficar conhecido como caloteiro. Dias depois, Jacobite foi avisado que Camel o chamava no vagão do esquadrão voador por passar mal. Ao chegar, constatou que Camel estava com paralisia da cintura para baixo e, comentando com King Walter, pois estava com receio de Augusto e tio Alan Booker jogasse para fora do trem assim que tomasse conhecimento de sua inutilidade. E mesmo Kinkwald, sabendo que corria risco de punição caso fossem descobertos, combinou com Jacobite para que escondesse Camel em um dos cantos atrás das rações do vagão dos cavalos, onde eles moravam, e tinham como cuidar daquele amigo necessitado. Assim que todos dormiam, na calada da noite, transferiram o Camel para o seu vagão, e a partir de agora, sob os olhares e vigilância errada de Kiko Walter, Jacobite, Canela Kenny e os dois passaram a revezar cuidado com o Camel. Por sua vez, quem estava se divertindo era a elefante Rose, que a primeira vez entrou no picadeiro com Marlene sentada em sua cabeça, por motivo da plateia cheia e o excesso de palma. Assustou o animal e por pouco não ocorreu uma tragédia. Mas mesmo assim, Marlena saiu com o pé torcido. Logo após o término do espetáculo, depois de apagar as luzes, Augusto sai do seu vagão munido de seu gancho predileto e dá uma surra na elefante Rose, que apanha calada. Em outra ocasião, quando a elefante Rosa roubava limonada, fora descoberto. Augusto, o legítimo homem paquiderme, extremamente violento, covarde, dá outra surra na pobre indefesa elefante Rosa. Mas dessa vez ela gritou, e muito, pois Auguste não se satisfazia em apenas bater no animal de 3 metros de altura, mas sim, com o auxílio do arpão, furava e rasgava sua pele, colocando suas carnes expostas e vendo o sangue escorrendo enquanto Rose berrava de dor, sem poder fugir, pois estava acorrentada, e outros animais, sem exceção, cada qual em sua jaula, gritava desesperadamente. Ao ouvir os gritos lamuriosos da elefante Rose, mas dessas vezes os funcionários revoltados chamaram um dos capatazes, que pegou August por trás e o atirou no chão e retirou dali o mais rápido possível, independentemente de sua reação
de criança malcriada, pois o ódio de Augusto era tanto que, se não fosse retirado dali, mataria aquele dócil animal. Outro dia, após essa cena de extrema violência, Marlene prepara uma surpresa para o seu marido, Augusto. Mas dessa vez, a uma certa distância, Marlene e Jacovite conversando juntos, ele não ouviu mais e se afastou. No momento previamente combinado, Jacovite leva a elefante rosa ao vagão de Marlena, acomoda o animal junto a uma pilha de melancia, na qual, para sua alegria, pegava com a sua tromba e colocava na boca, com casca e tudo, qual comemos uma uva. Marlena fizera um jantar especial. Assim que Augusto chegou, solicitou a Jacovite que se vestisse a caráter para tal, emprestou um de seus smoking. Pronto, chegava a hora. Augusto abre uma gaveta e retira dois presentes, um para Marlene, outro para Jacovite. O de Marlene era um colar de diamantes e o de Jacovite um valioso relógio de bolso, um outro em ouro puro. Enquanto isso, a elefante Rose se deliciava com as melancias. Acontece que Augusto era doente mental, esquizofrênico, paranoico, e devido a essa doença não controlava sempre sua descarga e seu ódio nos mais fracos, ou naquele que não podia se defender à altura, como os animais, enjaulados e dócil. A meiga elefante Rose, que vivia acorrentada, além disso, também já tinha como suas vítimas os funcionários do Esquadrão Voador, que tinha problemas com ele, com o tio Auler Booker, que simplesmente era jogado fora do trem quando esse atingia a velocidade máxima, na calada da noite. E pior, com a sua esposa Marlena, que nesse dia não ficou em, um, em uma só briga de casal. Simplesmente Augusto a surrou Marlena pela primeira vez e última, na frente de Jacovite. Quando Jacovite já vinha mantendo uma paixão acassaladora, avassaladora por Marlena, se contendo ao máximo para não demonstrar, embora todos do circo Irmão Bezzini, o maior espetáculo da Terra, já sabia, inclusive, que Augusto e Jacovite não se conteve imediatamente e se atracou com o seu chefe e concorrente. Ambos rolaram pela grama, esmurrando mutuamente. Jacovite, aproveitando aquela oportunidade de ouro que o destino o presenteara, além de defender a sua amada, derramou sobre Augusto todo o ódio em homenagem aos animais que sofriam os maus tratos, e a luta ferrenha continuava, até que Eal o retirou daquela arena e levou desacordado para o vagão dos cavalos. Enquanto despertou, já estava sob os cuidados de Kik Walter, seu companheiro de camarim, se é que aquilo pudesse ser comparado a um chamado camarim. Quando o trem parou na próxima cidade, Marlena se separou de Auguste e, em companhia de Jacovite, se dirigiu à cidade à caça de um hotel para que ela se hospedasse, mas só conseguiu na segunda tentativa. E, após acomodá-la, Jacovite retornou ao circo Irmão Bezzini,
o maior espetáculo da terra, para cuidar dos seus animais. Quando percebe um vulto em suas costas, e quando vira, depara-se com Augusto, que também todo machucado, o estica a mão solicitando uma reconciliação, coisa que Jacó Jacobite rejeita e continua o seu trabalho. Augusto vai embora e não passa muito tempo, alguém virá lhe buscar para conversar com o tio Adebuque. E já em sua presença, esse o indaga sobre Marlena. E após deixar informado, o tio Aulenbuck o pede para que Jacó Jacobite convença Marlena a retomar o seu casamento com Augusto, pois, embora ele seja doente mental, Augusto é muito útil para a vida do circo Irmão Benzini, o maior espetáculo da Terra. Jacó Jacobite promete ao tio Ada que fará todo o possível ao seu alcance para convencê-lo. Para tal, tio Aulebuck avisa que o seu emprego está em jogo, mas se conseguir, não só o seu emprego estará a salvo, como bem como permaneceria no vagão dos cavalos o inútil do camel, que há muito vem se alimentando de suas comidas e às suas custas, sem dar nada em troca, além de poder continuar escondido no vagão dos cavalos, atrás dos sacos de ração. Ou você, Jacovite, acredita que acontece algo, por mais ínfimo que seja, sem que ele, o grande tio Aulebuck, tenha conhecimento? Jacovite saiu do vagão do escritório apavorado com tal revelação. No dia seguinte, foi à cidade para rever a sua Marlena, mas teve problemas devido a uma falha de comunicação entre Marlena e os funcionários do hotel, que, uma vez retificado, Jacovite teve acesso liberado ao apartamento da jovem, onde, após muito conversarem, acabaram tendo sua primeira noite do mais puro e contido amor. Tempos depois, tio Aulebuck chama Jacó Jacobite no vagão refeição e pergunta como vai indo o retorno de Marlena. Para Augusto, ele informa que está mais difícil do que pensava, pois Augusto não estava dando trégua, não a deixa em paz, e mulher alguma aprecia esse método. Assim, mediante essa informação que o desagradou profundamente, tio Alan Bush comunicou a Jacó Jacobite que ele agora está dispensado de tal incumbência e poderia retornar à sua lida, pois, de agora em diante, ele, o grande tio Alan Bunker, entraria em ação e resolveria esse inconveniente de uma vez por todas, e com um final feliz para o seu funcionário e sócio Augusto, os demais sem exceção. Quando Jacó Jacobite se afastou e chegou junto aos animais, e depois do espetáculo, em que tudo deu errado, inclusive a elefante Rose sai às avessas, o Diamante Joe avisa Jacó Jacobite para desaparecer do circo, pois Augusto está com muito ódio dele. Além do mais, o circo Irmãos Bernini, o maior espetáculo da Terra, está à beira da falência. E quando Jacó Jacobite tenta se aproximar de Marlene, o tio Alan Buck se interpõe entre os dois e comunica a Jacó Jacobite para que imediatamente se afastar dela e que ele, na próxima cidade, o abandonasse em definitivo o circo Irmão Benini. E logo em seguida sentiu uma violência pancada em sua nuca, onde desmaiou imediatamente. Horas depois, Jacobite acorda novamente sob os cuidados de Kiko Walter
que cuida de sua cabeça por várias vezes tenta se levantar e cai instantaneamente devido às tonturas. Nesse meio tempo, percebe que Kiko Walter e a cadela Kenny e Camel dormem profundamente. O trem sacode em busca de velocidade máxima, rasgando a noite fria e silenciosa. Quando Jacobite consegue, engatinhando, vai até o baú de Kiko Walter, pega a sua faca e, conseguindo ficar em pé, sai do camarote, abre a escotilha do teto do vagão, sai tendo cuidado de fechá-lo novamente, pois o vento frio da noite faria mal a Camel, ali deitado, e aos cavalos, e seguindo em direção ao vagão de Augusto, com o intuito de assassiná-lo. Mas, lá chegando, vendo dormindo sozinho e indefeso, muda de ideia e coloca a faca sobre o travesseiro ao lado da sua cabeça. E o mais rápido possível retorna ao seu vagão. Ao chegar junto da escotilha, estranhou, pois tinha certeza que essa estava fechada. E, entretanto, agora estava aberto. Ao descer para o vagão, notou que os cavalos estavam agitados. E, ao se dirigir para o camarim, notou a porta lateral do vagão estava totalmente aberta. Imediatamente chama por Camel. Silêncio. Sem nenhuma resposta. Segue adiante e chama por Kiko Walter. O mesmo acontece. Silêncio total. Ao reconhecer a sua voz, a cadela Kim sai do seu esconderijo e pula no colo de Jacobite. Logo em seguida, trocar algumas palavras de afeto com ela. Depois fecha as portas laterais do seu vagão e novamente em direção de Eal. E após procurar, encontra. Este, espantado ao vê-lo, pergunta onde estava durante a noite. Respondeu que estava em outro vagão. Assim, aliviado, Eal avisa para ele sumir daquele circo o mais rápido que puder, pois o vagão dos cavalos está, esta noite receberá a visita do segurança do tio Auer, para que ele, Jacobite, fosse jogado fora do trem em movimento, quando atravessasse a ponte. Mas, como Jacobite não se encontrava, foi no seu lugar o Camel, que, ao cair, bateria com a cabeça em uma pedra e morreria. Imediatamente, Kikwater, que, ao cair, tivera as duas pernas esmagadas, mas ainda não havia morrido. Quando o trem parou, a bandeira do restaurante erguida. Jacobite se dirigiu para lá. Foi quando o tio Bucker e Augusto os viu, e quando Marlena o vê, os três empalidecem. Tio Walker e Augusto conversaram desesperadamente. Marlena só sairia daquele local com tudo que lhe pertencia, inclusive o dinheiro que tem direito. Mas Jacobite a avisa que não vale a pena arriscar tanto por coisas materiais, pois o mais importante estava com ela. Afinal, ela estava grávida. Quando o tio Aulbuck ordena a Eal que o expulsasse da cozinha do circo, Jacobite, depois disso, ele passa a tarde toda esgueirando para chegar ao vagão 48, sem ser visto. Mas, desde a hora do almoço, não vira Augusto. Mas, algum tempo depois, localizou junto à elefanta Rose, que estava em pânico, pois aquele arpão estava praticamente enterrado
abaixo da sua perna o tempo todo, que Augusto ficava ao seu lado. Tio Aule Booker informa aos seus subordinados que hoje deverá ser o melhor de todos os espetáculos extra daquela noite e que seja o melhor de suas vidas, pois, caso contrário, vão se arrepender profundamente. Quando Jacobite localiza e vigia Augusto por trás da lona da grande tenda, Grande puxa Jacobite e reage em posição de contra-ataque, mas depois acalma e ambos vão até a cozinha se alimentar, quando Gray o informa que várias pessoas que foram jogadas no trem essa noite sobre o despenhadeiro. Algumas morreram e outras escaparam e estavam ali para destruir o tio Aula Book e o circo Irmão Bezini, o maior espetáculo da Terra. Jacobite indagou o porquê da revelação. Assim, Gray o informou que ele também aguardava vingança, mas Jacobite era muito estimado pelos funcionários por ter ajudado e cuidado de Camel quando ele mais precisou e de amparo, e isso os funcionários tinham em alta consideração. Mas no meio do lanche, a banda começa a tocar a marcha fatídica. Esta música era sinal de alarme que algo muito grave estava acontecendo. Quando Joy passa correndo, comunica que todas as jaulas estavam abertas e os animais se soltaram, provocando o estouro. Quando Jacobite se aproxima dos animais, ouviu um grande estrondo no solo, vibra sobre seus pés, movimento provocado pelos cascos e patas no solo duro. Jacobite, zigue-zagueando entre uma abertura lateral, procura Marlena e a localiza ao lado da elefante Josie. Jacobite fica aliviado, mas percebe que Augusto está à sua frente, de costa para Marlena e Josie. Nem Marlene, nem Augusto, nem viram Jacobite se aproximar, mas a elefante Josie viu e calmamente estica sua tromba e enrosca na estaca de ferro que prende no chão duro e arranca suavemente. Olha para Jacobite com os olhos bestificados e cor de âmbar, e depois devia se olhar para a nuca descoberta de Augusto. A elefanta levanta a pesada estaca e estaca acima de sua cabeça, como se estivesse segurando uma melancia. Então solta, rachando a cabeça de Augusto, em um movimento certeiro, e guarda seu corpo de seu algoz desabar no chão. Já morto, ao ouvir aquele barulho à sua frente, em choque, Marlena imediatamente desmaia próxima à elefanta Rose, que abana as orelhas, abre a boca e caminha, se posicionando em cima de Marlene, desmaiada, de forma que o estouro dos animais selvagens, ela estaria protegida e não sofresse nenhum dano. Pouco depois, só restavam 4 criaturas vivas ali, paradas. Jacobite, Marlena, Rose e Rex, o leão desdentado, e, e Sarmento. Marlene acorda imediatamente. Jacobite pega e, e a leva para um local seguro, longe daqueles animais enfurecidos. No dia seguinte do estouro dos animais estava aquele
naquele corre-corre, busca dos animais debandados, e só conseguiram ser recapturados animais que a isso permitiam agora os funcionários do circo Irmão Bezini, que estavam desempregados. Augusto estava bem morto, pois, após seu corpo cair sem vida ao chão, seu corpo fora pisoteado pelas patas de diversos animais em fuga. Já, no entanto, tio Álgabo desaparecera misteriosamente, sendo encontrado quando começava a enrolar a lona da grande cobertura, pois ali estava o grande tio Aulebuque com um garrote em seu pescoço e também morto. Jacovite se aproxima do xerife e dos funcionários da ferrovia que estava à venda, os animais e equipamentos do antigo Circo Benini, agora para os irmãos Nessi, quando Jacovide assumiu a propriedade do chimpanzé Bobó e da elefanta Rose. E quando o novo domador pergunta o nome do elefante, Jacovide o informa que se chama Jesus. E, além do mais, era um animal burro e inútil, só servindo para ficar na tenda das jaulas e comer pipocas e doce. Por sua vez, Marlena brigava pela posse de seus cavalos, que a muito custo ficou sob a sua tutela. Nesse meio tempo, Jacovide liga para o seu reitor, Wickens, e explica a situação, tudo o que passou e aprendeu desde a morte de seus pais, e solicita uma nova oportunidade para prestar novos exames finais. Assim, Jacovide é aprovado e, com o diploma na mão, agora sim, ele é um veterinário de animais exóticos. Quando encontra Marlena, ela informa que a sua família havia crescido, pois agora ela e seu filho a caminham. A cadela Ken, que era do seu amigo Kink Walker, o chimpanzé Bobó e Rose. Marlene fica séria, olhando para ele sem dizer nada. Jacovide, já preocupado, aguarda a aprovação ou condenação, quando Marlene comunica que a lista estava faltando os seus cavalos, que não permitiu que fossem vendidos. Dias depois, se casaram de papel passado e, em companhia da sua família de todo tipo e tamanho, se ingressaram no novo circo dos Ringles, até que nasceu seu terceiro filho, quando Marlene simplesmente se cansou de viver na estrada, preferindo ter um cantinho só para eles. Nessa época, compraram uma propriedade afastada do zoológico, onde necessitavam de um veterinário. Como Jacovite já tinha uma elefanta Josie e experiência, por lá ficou até a morte da sua esposa Marlena. Foi quando seus filhos o colocou no asilo. Tudo isso Jacovide relatou para Charles O'Brien, o dono do circo, junto à casa de repouso onde os velhos que Jacovide fugira para assistir o último espetáculo circense da sua vida. Mas, para sua surpresa, e como a vida é recheada de mistérios, boas e ruins, mas dessa vez foram excelentes, pois após a visita da polícia nesse circo, em busca, em sua busca, pois fora dado como desaparecido. Quando o policial perguntou a Charlie quem era aquele velho que deveria ir para sua casa, O'Brien informou ao policial que aquele velho era seu pai e ali era sua casa. Assim, Jacovite, aos 93 anos, conseguira retornar para o seu verdadeiro meio, pois ali se sentia vivo. Ali ficou até o dia da sua morte,
onde, em companhia da sua Marlena, viveram felizes para sempre por toda a eternidade. O livro conta a história da vida de um circo norte-americano que, em posse de um trem próprio, atravessava todo o país levando alegria e novidade. Mais precisamente, nesse circo, seu proprietário, Alan Booker, teve a sorte de um jovem rapaz pular em seu trem, e sorte maior ainda de ser um veterinário, sem diploma, sem experiência, pois teve a cabeça para concluir, não teve cabeça para concluir sua faculdade de veterinário devido à morte trágica de seus pais. E também se vê sem condições financeiras para a sua sustentação. Assim passa a trabalhar no circo Irmão Benini. A segunda parte em que eu não apreciei nem um pouquinho, isso é sobre a violência, pois a autora reproduz as cenas de violência com detalhes em, em que poderia ser dispensada. Como, por exemplo, quando algum funcionário age de forma que não é do agrado de Alan Booker, simplesmente é jogado fora do trem em movimento. Uns morrem, outros ficam aleijados e vivos. Outros, mais destinos trágicos, além da briga que a autora relata entre detalhes dispensáveis entre Jacobite e Auguste. No entanto, em relação à história, espetacular o livro. É um romance caliente e quando terminei o livro. Final do trabalho. Observação. A dificuldade que tive nesse relato foi devido à baixa qualidade visual que tenho no momento, pois estou aguardando em breve a intervenção cirúrgica ocular. Muito obrigado por tudo.